Vamos falar hoje de Joyce Carol Oates, sua Masterclass tá fantástica. Vamos lá comigo? Então, vamos falar um pouquinho sobre a escritora e sobre a escrita de histórias curtas. Vou começar com uma frase muito legal que ela colocou. Lê aqui comigo. A arte é a maior forma de expressão do espírito humano. Ela é a forma de comunicar entre um e outro. Esse instinto de alcançar alguma coisa transcendental, universal, particular e finita, que fala diretamente com as pessoas de geração a geração. Esse é o instinto de todas as formas de arte. Forte essa frase, né? Interessante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as dicas que ela fala para você escrever uma short story. Primeira coisa, ela fala: senta, escreve tudo de uma vez, do início ao fim e para. Depois você vai rever, reler, mas 30 vezes. E aí você começa do início, reescrevendo tudo e relendo mais vezes ainda. Vai lá, faz isso, vê o que acontece. Vamos ver se é uma boa dica. Outra coisa, não distraia o seu leitor colocando personagens que não têm peso na história ou nenhum significado para a história. Não começa a trazer personagens extras. Cada personagem deve ter um objetivo e deve estar ali para dizer ao leitor como é que a história está se desenvolvendo. Então não cria um personagem que fica um bocó no meio da história sem fazer nada, sem nenhuma funcionalidade narrativa. Ela fala que você tem que reescrever 40 vezes e reler 100 vezes. Essa é a matemática da lógica dela para uma história curta. Joyce fala que a coisa mais desafiadora da escrita são as interrupções. E não a interrupção de uma outra pessoa que toca uma campainha ou de alguma coisa que acontece, é a sua auto-interrupção. Então isso tem que ser muito bem controlado. Joyce fala que o livro necessariamente precisa de leitor. É o leitor que vai dar voz e vai dar, vida àquela história. Então não adianta nada você escrever e deixar o livrinho ali do lado. Dê para pessoas lerem assim que você terminar. Dê para pessoas de confiança falarem para você o que a pessoa achou daquela leitura. Ela fala que James Joyce, o primeiro romance de James Joyce não foi aceito, e isso foi muito bom porque ele teve que rever várias coisas e aprendeu com isso, e aí depois foi conseguindo. Então, não se assuste de receber não de início. Isso faz parte, é importante, e é importante ouvir essa crítica. Ela fala que as melhores histórias, elas surgem de grandes tabus pessoais. Ela fala todo quanto é lugar, isso aí já está em vários outros professores que eu fiz assim o review aqui do curso da Masterclass, tipo, tenha um journal, que ela fala, tenha um livro de notas para você anotar, igual eu faço aqui nas minhas anotações, mas tenha isso e anote tudo. E ela fala, escreva em todo quanto é local de pausa, todo quanto é local que você pare, é o local de escrita. Então você não tem mais pausa, você está esperando o médico, você escreve. Você está em casa com insônia, você escreve. Todo local está no ônibus, você escreve. Cada local de passagem e de espera é local de escrita, sem pestanejar e sem parar. Ela usa uma frase de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que ele fala, "Your dark has audience", quer dizer, o seu lado ruim, o seu lado escuro tem audiência. Então entre nesse lado. Todo mundo tem esse lado mais escuro, mais aquele medo, aquela tensão, aquela raiva, né? Todo mundo tem o seu segredinho. Quando você entra nesse segredo, nessa particularidade, você tem audiência. Nunca escreva para magoar ou expor ninguém. Essa é uma regra dela. E ela tem várias regras que ela vai colocando e ela fala, siga as suas próprias regras. Mas essa é uma regra muito importante para ela. Não é para expor ninguém. Outra coisa que ela fala, entrevista a sua própria família. Chega para sua família, chega para o avô, para a avó, para a tataravó, para o bisavó e tudo, e pergunta como é que foi a história, mas como é que foi isso? Questione a sua própria família, comece com a família, questione as motivações, questione o que aconteceu, questione o histórico, e aí você já vai ter histórias interessantes.
Toda vez que você lê um livro, e você tem que ler muito, você tem que ler como se fosse um estudante, como se você estivesse aprendendo a escrever, na verdade. Então, quando você vai ler, vai pegar grandes clássicos, na verdade você vai estar com um caderninho do lado, tentando decupar, modelar, né, aquela escrita, entender como é que é escrever como essa pessoa. Ela começou apresentando o personagem, o cenário, como é que foram os pontos de virada da narrativa, como é que ela prendeu a sua atenção. Então você vai anotando as estratégias daquele autor no seu livro para você entender a estrutura de mindset narrativa daquele autor. Ela cita alguns livros muito interessantes como referências, vou citar aqui para vocês algum deles. Hemingway, Short Stories, Indian Camp, Ulisses, de James Joyce, James Rice, o romance dele é chamado Wild, Sagrado Sea, Joyce Carol, Where Are You Going? The Use of the Force, William Carlos Williams, Short Stories, The Yellow Wallpaper, Dorian Gray e os diários da Virginia Woolf, Moments of Being. Então são essas referências que ela fala. E foi isso, espero que vocês tenham gostado aqui do Masterclass da Joyce Carol Oates. Foram algumas dicas aqui que ela deu sobre o processo dela de escrita e espero que tenha te ajudado aí na sua escrita. Me dá sua opinião aqui embaixo, curta aqui o canal e continua com a gente, tem muito mais vídeo sobre livros, cursos, arte e tudo mais que você quer saber sobre o mundo da arte e desenvolvimento pessoal. Muito obrigada!